Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E não custe fazer o pedido padrão. Inscreva-se no canal, apoiando aí o que você estuda e trabalha. Sua chegada triunfal ao nosso canal. Bem-vindos e bem-vindas. Mais uma playlist Booktuber. Base Nacional Comum Curricular. Educação é a base. Na apresentação, nós temos o seguinte: é com alegria que entregamos ao Brasil a versão final homologada da Base Nacional Comum Curricular BNCC, com a inclusão da etapa do ensino médio, e assim atingimos o objetivo de uma base para toda a educação básica brasileira. A aprendizagem de qualidade é uma meta que o país deve perseguir incansavelmente, e a BNCC é uma peça central nessa direção, em especial para o ensino médio, no qual os índices de aprendizagem, repetência e abandono são bastante preocupantes. Elaborada por especialistas de todas as áreas do conhecimento, a base é um documento completo e contemporâneo, que corresponde às demandas do estudante desta época, preparando-o para o futuro. Concluída após amplos debates com a sociedade e os educadores do Brasil, o texto referente ao ensino médio possibilitará dar sequência ao trabalho de adequação dos currículos regionais e das propostas pedagógicas das escolas públicas e particulares brasileiras, iniciado quando da homologação da etapa até o nono ano do ensino fundamental. Com a base, vamos garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes brasileiros, seu desenvolvimento integral por meio das 10 competências gerais da educação básica, apoiando as escolhas necessárias para a concretização dos seus projetos de vida e a continuidade dos estudos. A BNCC por si só não alterará o quadro de desigualdade ainda presente na educação básica do Brasil, mas é essencial para que a mudança tenha início, porque, além dos currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos educadores, a produção de materiais didáticos, as diretrizes de avaliação e os exames nacionais que serão revistos à luz do texto homologado da base. Temos um documento relevante, pautado em altas expectativas de aprendizagem, que deve ser acompanhado pela sociedade para que, em regime de colaboração, faça o país avançar. Assim como aconteceu na etapa já homologada, a BNCC passa agora às redes de ensino, às escolas e aos educadores. Cabe ao MEC ser um grande parceiro neste processo, de modo que, em regime de colaboração, as mudanças esperadas alcancem cada sala de aula de escolas brasileiras. Somente aí teremos cumprido o compromisso da equidade que a sociedade brasileira espera daqueles que juntos atuam na educação. Rocieli Soares da Silva, Ministro da Educação. Introdução à Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que a tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação PNE. Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 9.394, de 1996.
e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos, que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais de educação básica, DCN. Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das propostas pedagógicas das instituições escolares. A Base Nacional Comum Curricular integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é um instrumento fundamental. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, competência é definida como mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. É imprescindível destacar que as competências gerais da educação básica, apresentadas a seguir, interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores nos termos da LDB. Então, vamos à leitura das competências gerais da educação básica. Competências gerais da educação básica. 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 3. Valorizar e usufruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais. E também participar de práticas diversificadas para a produção artístico-cultural. 4. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonoro e digital, bem como conhecimento das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo de autoria na vida pessoal e coletiva. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e comprovem os direitos humanos, a consciência social e o consumo responsável em âmbito local, regional e geral, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros, do planeta e dos seus pontos de vista. 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, como autocrítica e capacidade para lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E por fim, 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Bem, essas 10 competências gerais da educação básica que foram lidas, elas se encontram na introdução da BNCC. Então, vamos aos marcos legais que embasam a Base Nacional Comum Curricular. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade, ao determinar que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando em pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Para atender a tais finalidades no âmbito da educação escolar, a Carta Constitucional, no artigo 210, já reconhece a necessidade de que sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Com base nesses marcos constitucionais, a Lei de Diretrizes e Bases, no inciso 4º de seu artigo 9º, afirma que cabe à União estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum no Brasil. Nesse artigo, a LDB deixa claros dois conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico, comum, e o que é diverso em matéria curricular. As competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos. O segundo se refere ao foco do currículo, ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências. A LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais
e não apenas dos conteúdos mínimos a ser ensinados. Essas duas noções fundantes da BNCC. Essas são duas noções fundantes da BNCC. A relação entre o que é básico comum e o que é diverso é retomada no artigo 26 da LDB, que determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Essa orientação induziu a concepção do conhecimento curricular contextualizado pela realidade local, social e individual da escola e do seu alunado, que foi o norte das diretrizes curriculares traçadas pelo Conselho Nacional da Educação ao longo da década de 1990, bem como de sua revisão nos anos 2000. Em 2010, o Conselho Nacional da Educação promulgou novas diretrizes curriculares nacionais, ampliando e organizando o conceito de contextualização como a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade, conforme destaca o parecer CNE-CEB número 7 de 2010. Em 2014, a Lei nº 13.005 de 2014 promulgou o Plano Nacional de Educação, PNE, que reitera a necessidade de estabelecer e implementar, mediante pactuação interfederativa, União, Estados, Distrito Federal e municípios, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano de ensino fundamental e médio, respeitadas as diversidades regional, estadual e local. Nesse sentido, consoante aos marcos legais anteriores, o Plano Nacional de Educação afirma a importância de uma base nacional comum curricular para o Brasil, com foco na aprendizagem como estratégias para fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades. A meta número 7. Referindo-se a direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Em 2017, com a alteração da LDB por força da Lei nº 13.415 de 2017, a legislação brasileira passa a utilizar concomitantemente duas nomenclaturas para se referir às finalidades da educação. O artigo 35A, a Base Nacional Comum Curricular, definirá direitos e objetivos da aprendizagem do ensino médio conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas de conhecimento. Artigo 36, primeiro parágrafo. A organização das áreas que tratam o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Trata-se, portanto, de maneiras diferentes e intercambiáveis para designar algo comum, ou seja, aquilo que os estudantes devem aprender na educação básica, o que inclui tanto os saberes, tanto a capacidade de mobilizá-los e aplicá-los. Os fundamentos pedagógicos da BNCC, foco no desenvolvimento de competências. O conceito de competência, adotado pela BNCC, marca a discussão pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inferido no texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as finalidades gerais do ensino fundamental e do ensino médio, artigo 32 e 35. Além disso, desde as décadas finais do século XX e ao longo deste início do século XXI, o foco no desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos estados e municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos. É esse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que coordena o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, na sigla em inglês, e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, na sigla em inglês, que instituiu o Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina.
Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências, por meio da indicação clara do que os alunos devem saber, considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e, sobretudo, do que devem saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas à BNCC. O compromisso com a educação integral. A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo. O que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. O novo cenário mundial reconhece-se em seu contexto histórico e cultural. Comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável. Requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender. Saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Nesse contexto, a BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Reconhece, assim, que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual cognitiva ou a dimensão afetiva. Sendo assim, significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem. E promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e também com os desafios da sociedade contemporânea. Isso impõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. Assim, a BNCC propõe a superação de fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e ao protagonismo do estudante em sua aprendizagem na construção do seu projeto de vida. O impacto interfederativo e a implementação da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, Igualdade, Diversidade e Equidade. No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os sistemas e redes de ensino devem construir currículos e as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes,
assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. Nesse processo, a BNCC desempenha papel fundamental, pois explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso e permanência em uma escola de educação básica, sem que o direito de aprender não se concretiza. Sem o que o direito de aprender não se concretiza. O Brasil, ao longo de sua história, naturalizou desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola, à permanência dos estudantes e ao seu aprendizado. São amplamente conhecidas enormes desigualdades entre os estudos de estudantes definidos por raça, sexo e condições socioeconômicas de suas famílias. Diante desse quadro, as decisões curriculares e didático-pedagógicas das Secretarias de Educação, planejamento do trabalho anual das instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de superação dessas desigualdades. Para isso, os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. De forma particular, um planejamento com foco na equidade também exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos, como os povos indígenas originários e as populações das comunidades remanescentes de quilombos e demais afrodescendentes, e as pessoas que não puderam estudar ou completar sua escolaridade na idade própria. Igualmente, requer o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de prática pedagógica inclusiva e de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Base Nacional Comum Curricular e Currículos. A Base Nacional Comum Curricular e os currículos se identificam na comunhão dos princípios e valores que, como já mencionado, orientam a LDB e as DCN. Dessa maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e desenvolvimento humano global em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Além disso, a BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as caracterizações dos alunos. Essas decisões, que resultam de um processo de envolvimento e participação das famílias e da comunidade, referem-se, entre outras ações, a contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens são situadas. Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Selecionar e aplicar metodologias estratégicas didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades e seus grupos de socialização. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens. Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado, que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos.
selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensino-aprendizagem, de ensinar e aprender. Criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de formação docente, que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem. Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores no âmbito das escolas e sistemas de ensino. Essas decisões precisam igualmente ser consideradas na organização de currículos e propostas adequadas às diferentes modalidades de ensino: educação especial, educação de jovens adultos, educação do campo, educação escolar, educação indígena, educação escolar quilombola, educação à distância. Atendendo-se às orientações das diretrizes curriculares nacionais, no caso da educação escolar indígena, por exemplo, isso significa assegurar competências específicas com base nos princípios da coletividade, reciprocidade, integralidade, espiritualidade e alteridade indígena, a serem desenvolvidas a partir de suas culturas tradicionais reconhecidas nos currículos dos sistemas de ensino e propostas pedagógicas das instituições escolares. Significa também, em uma perspectiva intercultural, considerar seus projetos educativos, suas cosmologias, suas lógicas, seus valores e princípios pedagógicos próprios, em consonância com a Constituição Federal, com as diretrizes internacionais da OIT, Convenção 169 e com o documento da ONU e Unesco sobre os direitos indígenas, e suas referências específicas, tais como construir currículos interculturais diferenciados e bilíngues, seus sistemas próprios de ensino e de aprendizagem, tanto dos conteúdos universais quanto dos conhecimentos indígenas, bem como o ensino da língua indígena como primeira língua. É também de alçada dos entes federados responsáveis pela implementação da BNCC o reconhecimento da experiência curricular existente em seu âmbito de atuação. Nas 2 últimas décadas, mais da metade dos estados e muitos municípios vem elaborando currículos para seus respectivos sistemas de ensino, inclusive para atender às especificidades das diferentes modalidades. Muitas escolas públicas e particulares também acumularam experiências de desenvolvimento curricular e de criação de materiais de apoio ao currículo, assim como instituições de ensino superior construíram experiências de consultoria e de apoio técnico ao desenvolvimento curricular. Inventariar e avaliar toda essa experiência pode contribuir para aprender com acertos e erros e incorporar práticas que propiciaram bons resultados. Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses temas destacam-se direitos da criança e do adolescente, educação para a criança e do adolescente, para o trânsito, educação ambiental, educação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, educação em direitos humanos. Educação das relações étnico-raciais de ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, bem como saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência, tecnologia e diversidade cultural. Na BNCC, essas temáticas são contempladas em habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada. A Base Nacional como Curricular tem um regime de colaboração e a partir da página 22 você continua a sua leitura, da página 20, da BNCC, você continua a sua leitura, que vai tratar da Base Nacional Comum Curricular e regime de colaboração. Ficamos por aqui, nesse introito, nessa leitura de parte da introdução.
para que você saiba que o documento está vigente, para que você compreenda que é este BNCC que está para ser posto em prática pelos educadores, professores, estudantes, instituições, tanto da União, estados, Distrito Federal e municípios. Muito grata por me ouvir até aqui, por se inscrever, se você já o fez, no canal Elcia Macedo Academy. Se não fez, faça. Contribua com o nosso trabalho online. Curta, comente e compartilhe. Vamos lá!